Muito bem, boa noite a todos. Vocês conseguem visualizar aqui minha tela? Prática 5 de laboratório. Está disponível a visualização? Sim, dá para ver, professor. Ok, Está visível, sim, mestre. beleza. Como sempre a gente comenta, né? Aqueles que houverem restrições aí de ter sua imagem gravada ou voz gravada, por favor, peço que saiam da sala e assistam a aula posteriormente aí. Mas aos demais, por favor, permaneçam. A gente está gravando esse conteúdo aí, excepcionalmente uma aula de 50 por 50. Então a ideia hoje é a gente explicar a prática 5 para vocês, deixar como atividade tanto avaliativa como presencial. É essa atividade que vai garantir a presença de vocês na data de hoje, para as 2 horas e meia. E qualquer dúvida aí a gente pode estar tirando através de chat ou a gente vai conversando ao longo das demais aulas aí no caso. Tá? Essa prática 5 faz referência aí a realizar a automatização de uma prensa. Tá? Ela não adota que existem outros cuidados, outros recursos que a gente sabe que tem que ser implementado, como elementos de proteção, como elementos aí de segurança, num sistema de conformação. Mas isso aqui é mais um projetinho didático, realmente. A gente não está pegando esse projeto todo com todo o detalhamento necessário, mas já dá para ter uma ideia e começar a dar aí produtividade àquilo que vocês já aprenderam. Então a gente vai fazer a leitura aqui, depois eu vou fazer uma animaçãozinha com vocês aqui, vou deixar gravado para que vocês tenham ciência de como que vai funcionar esse projeto. Tá? Vamos lá, uma prensa motorizada acionada por motor elétrico com 2 sentidos de rotação. Tá? Ou seja, se eu ligar o motor num determinado giro, num determinado sentido, ele vai descer. E se eu fizer uma reversão nesse motor, essa unidade de conformação ela vai subir. Tá? Então, ó, deve ser automatizada de forma que o estampo baixe, né? A prensa vai baixar quando? Quando o contator S1 estiver energizado. E veja, essa solução eu estou dando endereços para que sejam obedecidos na confecção do projeto. O que é o Q0.0? É a primeira saída, seria no LED Sim o OP0 que a gente está utilizando. Tá? Então a primeira saída 0, ela tem que fazer com que a prensa baixe, com que ela faça a conformação. E quando que ela vai baixar? Quando algumas condições forem satisfeitas. Tá? Então, ó, uma prensa motorizada acionada por motor elétrico com 2 sentidos de rotação, descer e subir, deve ser automatizada de forma que o estampo baixe, acionando o S1, que é 00, se forem satisfeitas as seguintes condições. Primeira condição a ser satisfeita: a grade de proteção deve estar fechada. Então, existe uma grade de proteção que protege as mãos do operador, que devem estar fechada para monitoração e supervisão do posicionamento. Da mesma forma, foram instalados 2 sensores de posição. S6 no endereço de entrada I0.0 ou IP0 e S7 no endereço de entrada I0.1 ou IP1. Eles ficam normalmente fechados quando a grade está fechada. Isso quer dizer o quê? Quando a grade está fora da posição, os sensores estão em aberto. Novamente, a grade de proteção deve estar fechada. E quando a grade de proteção está fechada, S6 e S7 ficarão fechados. Ok? Quando S6 e S7 fica fechado, eles mandam nível lógico 1 para o CLP. Alguma dúvida aqui? Grade de proteção fechada é pré-requisito para que o estampo baixe. Qual é a outra condição que eu preciso para que esse estampo baixe? Vamos lá. Ó.
condições de partida estiverem sendo atendidas, ou seja, fim de curso de posição superior Z8, monitorado através do endereço I02 ou no LEDSIM IP2. Então, o fim de curso Z8 tem que estar atuado, tem que estar fechado. Quando a prensa descer, o Z8 vai estar aberto, mas quando a prensa estiver na posição inicial, Z8 está fechado. Ok? Terceira condição. Ambas as botoeiras manuais de segurança B1 e B2, respectivamente nos endereços IP3 e IP4, estiverem sendo acionadas simultaneamente. Aqui é onde entraria um detalhamento tal do bimanual, mas vocês ainda não aprenderam a questão do temporizador, então eu não posso ainda exigir que não sejam pressionadas em tempos superiores a meio segundo. Isso quer dizer o quê? Um bimanual na indústria, se você apertar com uma diferença de tempo de B1 e B2 de meio segundo, o sistema não funciona. Né? Você tem que pressionar os dois botões praticamente ao mesmo instante. Se houver uma diferença de mais ou menos aí 0,5 segundos, o sistema não funciona. Isso não estou cobrando nesse projeto para vocês. Tá? A única coisa que eu preciso para continuar aí a posição de descida é que B1 e B2 sejam acionados. Até aqui alguma dúvida nesses 3 pontos? Quando tudo isso aqui for verdadeiro... Professor, Oi, desculpa, Diego. Diga. Só uma pergunta. Então, na verdade, como não tem a possibilidade de fazer esse bimanual da maneira adequada, vamos dizer assim, o acionamento só vai ocorrer, então, eu apertei B1, vai estar aguardando o acionamento do B2. Quando eu apertar B2, estando um B1 já acionado, aí sim, então, o acionamento ocorre, é isso? Perfeito. Vamos lá, de novo. S6 e S7 acionado. Certo. Z8 acionado. Certo. B1, B2 acionado, a prensa desce. Beleza, entendi. Ok? Tranquilo. Então tá bom. Tá, e esses endereços também são obrigatórios, então, né? Endereços obrigatórios. Tá, o I0.0 Tira o I0, troca por IP. IP0, IP1, IP2, IP3, IP4. Esse negócio confunde um pouco aí. Mas tem que saber trabalhar com endereçamento distinto. Por isso que a gente gera essa documentação aqui. Mas vamos lá. Mais algum detalhe? Ok. Vamos seguir a leitura, que a gente vai fazer uma checagem geral ainda. Ainda deverão ser observadas as seguintes condições operacionais e de funcionamento, tá? Para que a prensa continue descendo. Vamos lá, ó. Se a grade de proteção for aberta ou uma das botoeiras manuais de segurança for desacionada, o estampo deve parar. Então eu comecei a descer. Pensa que eu tirei a mão do botão para coçar a cabeça. O que acontece com a prensa? A prensa para. Se eu fixei a grade de uma forma errada, comecei a descida, e por algum motivo essa grade cai para fora, desacionando o sensor, a prensa para. Tá claro isso? Se eu tirar a mão de uma das duas botoeiras, ou se a grade de proteção sair da posição, a prensa vai parar o estampo. Não vai voltar, não vai continuar descendo, o estampo para. Se o estampo estiver na posição... antes disso. Se eventualmente as condições de segurança forem retomadas, o estampo deve continuar seu movimento descendente, ou seja, deve continuar a descida. Se a grade saiu do lugar, você foi lá, colocou a grade de volta
e pressionou os dois botões de novo, o estampo vai continuar a descida. Tá claro isso? Se o estampo estiver na posição inferior, ou seja, no fim de curso de posição inferior Z3, como é que eu sei se eu estou em Z3 ou não? Eu aciono o endereço IP5. Quando eu acionar o IP5 estiver fechado, o estampo deve iniciar um movimento de subida. Então, quando a prensa bater lá embaixo, quer dizer que ela já conformou, ela já fez a estamparia que deveria fazer. Quando ela reconhecer que fez a estamparia, essa prensa começa a subir. E no movimento de subida, aqui ó, a grade de proteção pode ser aberta e as botoeiras B1 e B2 não precisam estar acionadas. Na descida eu tenho todos esses cuidados da grade e das botoeiras. Na subida não tem problema, posso tirar a mão das botoeiras, posso remover a grade de proteção, posso ir tirando a peça que já foi conformada. E o estampo vai parar de subir quando? Quando que o ciclo está completo? Não é o Z8 que me dá a condição inicial, ó, fim de curso de posição superior? É isso aqui. Não, na verdade, é o mesmo local que começa, é o mesmo local que termina, né? Exatamente. Para fechar o ciclo, né? Exatamente. Tem um esqueminha aqui, né? Informando, ó, S1 contator para descida do motor, S2 contator para subida do motor, Z8 sensor de topos, Z3 sensor de base, B1 e B2 é o bimanual que a gente está falando, S6 e S7 a grade de proteção. Dá para entender mais ou menos esse esqueminha mais a descritivo? O S1 e o S2 aí seria o fim de curso, certo? É isso? Não, Não. S1 e S2 são os contatores de subida e descida. Como é que esse motor sobe? Olha lá, ó, movimento de subida, ele aciona o S2, ó, que é a saída OP1. OP0 é descida, OP1 é subida. Tá. Lembrando, como é que a gente fazia a reversão de motor elétrico mesmo, trifásico? Só inverter duas fases, lembra daquela história? Você O inverte que era duas R fases, né? vira S, o que era S vira R? É, Sim ou exato. não? Sim. Eu posso ligar a inversão antes de desligar a descida? Eu posso ligar a subida antes de desligar a descida? Eu posso fechar um curto nas duas RS? Nas duas fases distintas? Qual que era a preocupação que eu tinha quando eu ia fazer a reversão de um motor? E comando elétrico. Tem uma das fases lá aqui especificamente que eu não lembro bem, mas que se você reverter não acontece nada, né? Intertravamento. Eu só posso ligar a subida quando eu tiver certeza que a descida foi desligada. Senão eu fecho um curto entre duas fases do trifásico e ponho fogo no meu painel elétrico. Para mim descer a prensa, eu tenho que ter certeza que a subida foi desligada. Para mim subir a prensa, eu tenho que ter certeza que a descida foi desligada. Então, esse projeto requer intertravamento das duas saídas. Tudo bem?
Tá claro Entendi. isso? Quando S2 estiver ligado, S1 não pode estar ligado. E Não. Para vice-versa. mim, ligar o S2, S1 é condição primordial. Desligado. Não é que S2 desliga S1, nem que S1 desliga S2. Eu só ligo o S2 quando S1 desligado. Eu só ligo o S1 quando o S2 desligado. Tem um pessoal que confunde, por isso que eu já estou falando para vocês. É o primeiro erro. Né? O pessoal fala o seguinte: quando eu ligar o S2, eu desligo o S1. Não. Você já fechou o curto e já botou fogo no painel quando você fez isso. Então você tem que ter outros recursos que desligam primeiro o S1. A hora que eu tiver certeza que o S1 desligou, aí eu ligo o S2. Ok? Entendi. E tem mais um detalhezinho aí, que se eu falar para vocês, vocês não vão raciocinar a respeito do projeto. A dica que eu posso dar para vocês é o seguinte: quem liga é a mesma coisa que quem mantém ligado? Na descida e na subida, eu preciso que vocês prestem atenção nas condições que definem a descida e a subida. Mais do que isso é resolver o projeto para vocês. Então, aí o professor Farkas vai brigar comigo e eu não quero que ele brigue comigo. Certo, mestre? Certíssimo. Estou tentando resolver um detalhe aqui. O Pedro está dizendo que Matheus Soares, número 22, não está aparecendo a reunião para ele. Matheus Soares tem 30 que eu vi aqui. Alguém sabe o sobrenome dele, além de Soares? Então, mas tentando entrar no final da aula, vamos lá. Vejamos quem é o Matheus Soares aqui. Equipe. Estamos falando terceiro B, né? Gerenciar equipe. Membros. Matheus Soares Dias, ele disse aqui. Estou chamando ele, pode ficar tranquilo. Conseguiu achar? Sim. Vamos lá. Mesmo que seja para falar boa noite. Matheus Soares. Olha, esse rapazinho aqui, ó. Soares Dias. Tá chamando ele. Entrou, já tá aí. Boa noite. Bom fim de aula. Ok. Alguma dúvida, senhores, do que foi comentado aqui? A hora é agora. O senhor está gravando essa aula no YouTube, não? Não, estou gravando aqui local e assim que ela estiver gravada a gente sobe ela. Esse arquivo aí você vai deixar disponível lá para... Isso, eu vou disponibilizar esse arquivo em PDF e essa explicação que eu acabei de passar para vocês aí. Beleza. Você quer o mapa de I/O? 100% dos projetos, exatamente. As entregas correspondem ao mapeamento dos endereços de entrada e saída, o esquema elétrico de ligação e a resolução em LEDER. Beleza. Qualquer projeto a partir de agora, a gente precisa desses 3 conteúdos para que a gente tenha a condição de avaliação de vocês. Tudo isso resolvido no caderno, foto do caderno postada na tarefa. Ok? Mais um final de semana que você me faz eu brigar com a mulher. Já tá para me bater já. Quando você tiver como encarregado num departamento de automação, ganhando seus milhões por mês, ela vai te agradecer por essas aulas. Fica tranquilo.
Nossa, velho, domingo a domingo, cara. Ela tem, Não ela tem tem mais, que te estimular, cara. Ela não tem eu que não brigar com tenho você. mais vida, eu não tenho mais vida. Social já não tenho faz tempo por causa do Covid, né? Agora, então, não tenho mais vida. Por isso que a gente fala investimento em educação. A gente investe nosso tempo para poder colher futuramente. Então, já que a gente está investindo esse tempo, vamos investir direitinho, né? Como tem que ser feito. A gente costuma fazer Beleza. uma brincadeira, né, É Diego? um preço, né? Tem que ser pago. É um preço a É, ser pago, cara. É um preço a ser pago. a gente costuma fazer uma brincadeira, e é uma brincadeira mesmo, né? No seguinte sentido, né? Os rapazes, mesmo solteiros ou os casados, chegam para as namoradas e para as esposas, né? E, por outro lado, as meninas, né? Chegam para os namorados ou chegam para os esposos e fazem o seguinte, ó, vamos fazer um programa hoje? Vamos. Então, senta na mesa com elas e elabora o programa. O programa é esse daqui, ó. É uma forma de se fazer um programa em diagrama ladder, né? Então, é a coisa mais, vamos dizer, mais democrática que existe hoje em dia. E, mais uma vez, é o que eu falei para o professor Luiz, vou falar para vocês também. Se alguém tem vontade de aprender a programar, não tem outro jeito, tem que praticar, né? Tem que praticar. Sem praticar, não vai aprender a programar. Acreditem em nós. Fato. Fato. Dúvidas, senhores? Comentários? Beleza. Muito bem, conforme conversamos, segue prática 5. A ser desenvolvida como atividade para garantia de presença avaliativa. Segue atividade avaliativa e para garantia de presença a data de hoje. Vamos inserir o arquivo. Bom, eu vou finalizando a gravação enquanto isso.